Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Meu nome é Erito Tavares e obrigado por ter aberto esse vídeo. Hoje nós iremos falar, meus irmãos, a respeito do perdão de Deus e o nosso perdão também. Será que é só Deus que perdoa? Será que também não é uma responsabilidade nossa? Ou melhor dizendo, um dever como cristão cidadão perdoar também? Vamos ver do que a Bíblia diz. Nós vamos ler no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 14 e versículo 15. Apenas 2 versículos, acompanhe comigo na tela e preste atenção bem nessa leitura. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Somente até aqui. Que passagem tremenda, meus irmãos. Nós vemos Deus aqui, próprio Senhor Jesus, na verdade, ensinando aos seus discípulos a respeito do perdão. O interessante nisso, meus irmãos, é que ele fala a respeito da oração, porque os discípulos pedem para aprender a orar. E Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso como uma oração modelo. Mas é interessante que quase no final desta oração, Jesus vai falar de perdão. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vê que há aqui uma ação de um lado e uma ação do outro. Quando nós pedimos perdão a Deus, temos que também perdoar o nosso próximo. Porque não tem sentido você querer perdão para si, mas não liberar perdão para o próximo. Isso, meus irmãos, é algo perigoso e creio que tem acontecido muito nos dias atuais no mundo cristão, no mundo evangélico, onde muitas pessoas não conseguem perdoar os seus vizinhos, os seus colegas e fica guardando esse rancor que pode fazer um mal muito grande e pode perder, meus irmãos, até a vida eterna essa pessoa que não libera perdão. A Bíblia, ela nos ensina a perdoar e ela também mostra o resultado daqueles que não perdoam. Isso é muito grave. Nós vamos ler, meus irmãos, agora em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz exatamente assim. Acompanhe comigo a leitura na tela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele não permite que a injustiça venha nos fazer dano eterno, porque Deus ele sempre está pronto para perdoar. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão a Deus por algo de errado que nós fizemos, nós temos que nos humilhar, meus irmãos, porque nós somos pecadores. E Deus ele é santo, mas Deus ele é um santo Pai. E Ele quer nos perdoar porque Ele é um Pai amoroso. Mas nós devemos entender que precisamos confessar. Sem confissão de pecado, meus irmãos, não tem como Deus perdoar o pecado. Se você não reconhecer o seu pecado, Deus não vai perdoar porque você não está reconhecendo, você está sendo orgulhoso. E o orgulho é um dos pecados mais perigosos e preocupantes da Bíblia. Porque o orgulho faz você rejeitar aquilo que você precisa. Por causa do orgulho. Bom, e quando Deus libera esse perdão, Deus também cobra algo de nós, para que nós perdoemos aos nossos irmãos. E meus irmãos, quem não perdoa, isso é algo muito sério. Quem não perdoa, ele é egoísta. Ele só quer perdão para si, mas ele não quer perdoar, ele não quer liberar perdão. Tem uma passagem muito forte, meus irmãos, muito forte no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, que é a parábola do credor compassivo. Quem não se lembra dessa parábola do credor compassivo? Jesus conta essa parábola e diz que há um rei que queria fazer contas com seus servos. E dentre esses servos tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos, 10.000 talentos. E esse servo não tinha como pagar. E o rei manda que vendesse os seus filhos, suas fazendas, sua esposa, toda a sua família para que pagasse a dívida. Mas ele se humilhou, ele se prostrou
e reverenciou esse rei, pedindo-lhe misericórdia, e disse que pagaria depois. Mas o rei, tocado de íntima compaixão, o rei ele perdoou toda a sua dívida. O rei ele teve um ato de misericórdia, porque o rei ele perdoou a dívida que ele não poderia pagar, ele não tinha como pagar, era muito dinheiro. Então ele recebeu o perdão ali. O que é que ele deveria fazer? Perdoar da mesma forma. Mas só quando ele sai dali e lá na frente, mais adiante, ele vai encontrar um conservo seu que era um servo dele, que lhe devia apenas 100 denários. E ele cobrou esses 100 denários do homem, ele tinha acabado de ser perdoado. Aí ele vê esse pobre homem, ele cobra 100 denários e o homem se humilha a ele, assim como ele se humilhou ao seu rei, o seu conservo se humilha a ele e diz assim: me dê mais um tempo que eu vou pagar. Mas ele não perdoou. Ele quis que o homem pagasse à força e ele iria prender aquele homem. Só que outros conservos, vendo e ouvindo aquilo, correram para o rei e contaram tudo. O rei mandou buscar aquele homem e olha o que o rei disse sobre ele: servo mau, servo malvado, perdoeste toda aquela dívida, porque me suplicaste. Ele foi chamado de servo mau porque ele foi perdoado, mas não quis perdoar o seu próximo. Ele devia 10.000 talentos e foi perdoado os seus 10.000 talentos. O outro que devia a ele era apenas 100 denários, uma diferença enorme. E ele não quis perdoar. Aqui nós vemos, meus irmãos, que aquele que não perdoa, ele é egoísta. Ele só quer perdão, mas não quer perdoar. E veja o resultado daqueles que não perdoam, que só quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar o seu próximo. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 18 de Mateus, versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão e suas ofensas. Ou seja, Jesus estava falando que no versículo 33, o próprio rei entregou a ele aos atormentadores. Ou seja, ele ia ser torturado, ele ia ser preso, até que ele pagasse a dívida. Jesus está dizendo assim: assim fará também aqueles que não perdoam as ofensas aos seus irmãos. Viu, meus irmãos, como é perigoso quem não perdoa? Porque Jesus sempre está nos perdoando, porque nós pecamos todos os dias, nós falhamos direto, e Deus está nos perdoando. Agora, quando nós perdoamos, quando nós não perdoamos a ofensa do nosso irmão, nós estamos sendo servo mau, servo malvado, filhos incrédulos, filhos sem agradecimento a Deus. Estamos sendo, meus irmãos, egoístas, porque não estamos querendo liberar perdão ao próximo. Mas nós devemos perdoar, nós devemos perdoar. E a Bíblia, meus irmãos, não dá uma quantidade certa de perdoar. Uma certa vez Pedro perguntou, na verdade está aqui a passagem, capítulo 18, versículo 21, Pedro vai dizer assim, ó: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondendo disse-lhe: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Esse número que Jesus arredondou, um número bastante grande, foi apenas um exemplo para dizer que não há limite para perdão. Porque Deus ele não conta os nossos pecados e fica dizendo: olha, eu lhe perdoei 10 vezes, eu lhe perdoei 11. Deus sempre está disposto a perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. E quando o irmão vier confessar a sua ofensa, o seu erro contra nós, nós temos que perdoar, nós temos que liberar perdão. Porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Lembre-se de que é o pecado que nos condena, é o pecado que nos leva à perdição. Mas quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, Ele sempre está pronto, disposto, Ele sempre está aberto para nos perdoar, nos abraçar e nos livrar de toda injustiça. Coloque essa palavra no seu coração. Perdoe aqueles que têm lhe ofendido, perdoe aqueles que têm errado com você, perdoe aqueles que têm falhado com você. Lembre-se de uma coisa: você também é falho, você também pode errar. Amanhã você pode estar precisando de perdão, mas hoje libere perdão, porque aqueles que perdoam é um sinal de que são gratos a Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um novo recado aqui para vocês. Se vocês querem aprender a tocar violão, você que se congrega na igreja, você que é jovem, que quer tocar violão, eu vou deixar um curso de violão aqui no link na descrição. Vou deixar o link na descrição, você entrará lá e você conhecerá o curso e você vai decidir se você vai querer acessá-lo ele e usá-lo ele ou não. Mas é muito bom, meus irmãos, principalmente nesse tempo de pandemia que graças a Deus já está acabando, mas que nós possamos usar o tempo livre para aprender alguma coisa. E Jesus está querendo mais músicos na casa dele para tocar. Amém?